quatro amigos, bate-papo, resenha, cornetadas e até mesmo não falar do Flamengo. Está entrando em campo, ou melhor, está no ar, Quarteto Flanático, mais que um podcast que fala do Flamengo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, é raça, amor e paixão. Estamos começando mais um podcast, o podcast número 16. E hoje teremos uma modificação, vamos dizer assim, afinal de contas a gente fala de futebol, e futebol tem disso, né? Futebol troca-se peças, não é isso, Favato? Substituições. É uma substituição. Então, por força maior, o nosso querido Vidal e também o Hugo estão com compromissos especiais, né? Pessoais, e eles não puderam vir essa semana, mas voltarão em outros episódios com a gente. Mas mesmo assim, teremos aí mais um episódio, mais um podcast do Quarteto Flanático. E hoje temos dois amigos convidados, o Elielton. Tudo certo, Elielton? Certíssimo. Beleza pura? Tudo beleza. Flamenguista desde pequeno? Desde sempre. Você não é filho de botafoguense, não, né? Não, meu pai é flamenguista. Opa, meu Deus. Tudo certo, tudo nos conformes. Tudo nos conformes. Desde pequeno, então, já ganhou aquela roupinha do Flamengo. Aquela roupinha, bolo do Flamengo, aniversário do Flamengo, tudo do Flamengo. E deu tudo certo. Graças a Deus você teve essa sorte. Porque o Favato, por exemplo, é filho de botafoguense, mas... Como, né? Verdade. Mas o seu Favato pai não obrigou a ter esse sofrimento pelo resto da vida Graças a dele. Deus. Né? Não é isso? Tá certo. Também com a gente hoje o Vitor Boquinha. Boa noite. E aí, Boquinha? E aí, tudo certinho? Então, tudo certinho, graças a Deus. Sou filho de uma botafoguense. Meu Deus mas do céu. de um flamenguista, graças a E Deus. por sorte você puxou o papai. O pai influencia mais, né? Não tem jeito. Que coisa boa. E hoje também, junto com a gente, hoje é o dia de entregarmos o manto do Mengão. Afinal de contas, semana passada terminou a promoção do nosso Instagram, @Quarteto Flanático, e a vencedora foi a seguidora Sabrina. Sabrina, uma presença feminina. Você é a primeira convidada do sexo feminino para participar com a gente. Que legal. Muito bom. Sabrina de quê? Sabrina Paquiela. E já pode procurar lá então no Instagram, @Sabrina. Sabrina? Sabrina Paquiela. Paquiela. E você? Depois a gente coloca. Só coloca lá. Vai pelos seguidores do Quarteto Flanático que ela tá mais ali, ou menos. né? Não, eu também posso colocar na edição de vídeo, eu coloco lá bonitinho, que é o arroba lá certinho. Você deixa direitinho pra lá. Então, a Sabrina, ela até a gente tava conversando antes de gravar aqui, ela fez lá uns 5 comentários, marcou os amigos e as amigas, e você foi marcada por uma amiga. Exato, uma amiga vascaína, Como assim? inclusive. Mas ela queria ganhar a camisa do Flamengo? Não, ela viu, me mandou, porque a gente sempre vê jogo juntas. E aí ela me mandou e falou, participa aí. E como é que é o nome dela? Júlia Rainha. Júlia Rainha. E ela é vascaína. E ela te marcou. Isso. E você, meu Deus, e você ganhou. Eu acho que você olha tem que só. dar essa camisa pra ela. É, mas olha só, falando em camisa, a camisa está aqui. Hoje eu enfrentei uma fila quilométrica para poder, né, dar de presente o manto do Flamengo. Vidal, o que ficou combinado? O que nós iríamos dar de presente? Vidal não está aqui. Desculpa, É pra Favato. xingar quando você chama Vidal? Diga, o que ficou combinado? O combinado é que a camisa que nós daríamos era a camisa do ano passado, né? Isso. E o Dedeco foi hoje, ele falou comigo que ia lá comprar. Favato, o que tá acontecendo aqui? Ele mandou mensagem. Tá muito cheio, Você sabia o que tá acontecendo aqui no shopping? Eu falei, eu sei, pô, a taça tá aí, só que eu não quis ir não, imaginei que tava muita fila. Ele, meu Deus, eu também não sabia. Pois é, e eu quase não tive camisa para trazer para a Sabrina, porque tava uma loucura a loja. Então, assim, eu falei, tem uma má notícia. A gente combinou que daríamos a camisa do ano de 2019 e está aqui para você. Não tinha a camisa feminina da cor original. Então vê se você gosta ou não. Vê se você vai gostar. Nossa Senhora! Meu Deus. Ganhou de 2020. Explique para quem não está vendo em vídeo no nosso canal do YouTube. Você ganhou? A camisa nova de 2020. Meu Deus. Se alguém quiser trocar com uma usada de 2019, você troca, né? Jamais. Já que o prometido era de 2019. Não, e o engraçado que eu fui na loja, falei, não, mas eu preciso da camisa de 2019. O cara, olha,
Vai vir mais não, acabou, tiraram todas as camisas daqui. Eu falei, mas tem uma lá não. Eu falei, não tem problema, mesmo preço. Não tem jeito. Então tá bom. Certeza que ela, Então, tenho certeza que ela não vai achar ruim. Você não ficou brava comigo? Nem um pouco, pelo contrário. Então, que ótimo. Feliz. Então, aproveite bastante aí. Nós vamos fazer uma foto com você com a camisa de torcedora rosinha, né? E também você mostrando aí o manto no nosso Instagram, que é @Quarteto Flanático. Sabrina, aproveitando que você tá aqui, no final você vai mandar pra gente aí também o bolão, porque o quarteto nunca acerta desde a primeira edição. Acho que tivemos um que o Vidal acertou. O Hugo acertou o último, acho, 3-0. Não, acertou? Acertou 3-0 contra o Atlético Paranaense. Ah, é verdade. Tá bom. Que seja, acertamos um, então. Em 16 episódios, só acertamos 2 placares. Sinal que a gente não entende nada de futebol. Somos todos clubistas, sim, com muito orgulho. Então, Sabrina, só pra registrar aqui, você estava contando, já foi no Maracanã. Fui no Maracanã. Uma única vez? No ano passado, no dia que levantaram a taça da final do Brasileiro. Que foi o jogo contra o Ceará, Foi né? Ceará, o jogo exato. que o Favato estava de Gabigol. Ele veio da final, ele veio da final e foi direto pra lá, né, Sim, Favato? eu cheguei de Lima num dia à tarde, no outro dia de manhã eu fui direto pro salão pra pintar o cabelo e depois almocei e fui pro Maracanã de cabelo louro. Que momento. Que não é uma cena muito bonita. Não, mas tudo não bem. é. Mas aposta é aposta, promessa é promessa e não podemos esquecer. Foi legal? Gostou de ter ido? Nossa, foi emocionante. Você foi uma vez somente? Fui, infelizmente, só uma Mas vez. Mas se pretendo puder, mais. Sim. irá outras vezes. Sim, É sócio torcedora? Não. Pois é, fica mais difícil agora de ir, né? Tem que ir de excursão, senão não consegue ir mais não. Excursão é o que rola mesmo, porque tá difícil conseguir ingresso, principalmente pra Libertadores. Exatamente. Sabrina, obrigado por ter participado. Aproveite bastante a camisa, tá bom? Muito obrigada. Beleza, então. Então vamos ao seguinte, vamos aproveitar que a gente falou de uma história, a gente emenda para saber uma história especial dos nossos convidados. Histórias do Mengão. Primeiro quadro da noite, depois, né, de termos dado de presente para a Sabrina a camisa do Mengão, vamos com as histórias do Mengão. Então, Boquinha, que parece, né, que tem altas histórias para contar. Quero saber de você, Vitor Boquinha, uma história, mas tem que ser aquela muito especial que aconteceu com você em um jogo do Flamengo. Não precisa ter sido no Maracanã, pode ser um jogo, algo que aconteceu de muito inusitado aí que você tem para contar para a galera que tá ouvindo o podcast do Folha Vitória, o podcast do Quarteto Flanático. Conte pra gente. Bom, Dedeco, parece até que é sacanagem, mas eu pensei em história assim. Eu tenho várias histórias desde criança, sou flamenguista, lógico que tenho histórias, mas não me veio à mente assim uma história inusitada assim. Tenho como a nossa amiga que ganhou a camisa, que foi uma vez só no Maracanã, eu fui uma vez só no Maracanã também. Qual jogo você foi? E o antigo. Pois é, então eu vou contar aqui a história do... Não a história do jogo, todo mundo conhece. Foi Flamengo e Botafogo, Taça Guanabara, a virada do Tardelli, ou foi Taça Rio? Nossa, foi Taça Rio. Fui com o Bruninho. Nossa velho conhecido senhora, nosso, é Bruninho. Você lembra o ano, Vidal? Não. Ô, tô te chamando de Vidal, desculpa. bicho. Favato. Vai tomar no cu. Você lembra o ano? 2008. Favato é bom de ano. É verdade. Eu ia falar... Foi 7, não? Eu ia falar 2007. 2007, o Flamengo foi a primeira vez campeão do tricampeonato, 2007, 2008, 2009. Quem era o goleiro? O goleiro era do Botafogo, Castilho, do Flamengo, Bruno. Eu tava nesse jogo. Esse daí foi o único que Eu não foi pra tava pênalti. nesse jogo. Os Eu outros tava dois nesse foi. jogo. Os outros dois, eu fui nessas 3 finais. Eu também fui nesse jogo. Inclusive, eu falei que não é inusitado, mas é. Nós fomos de Kombi para o Rio. Meu Deus! Faz isso não, cara. Mais inusitado que isso? Que isso? Foi quase a família inteira. Bruninho não vai deixar eu mentir quando ele ouvir. E foi aquela virada sensacional, lindo. aquela Aquele chapa gol do Tardelli foi lindo, né? Castilho só olhando. Foi coisa de louco. E o primeiro jogo no Rio, o pessoal fala, cuidado com camisa e tal. Aí foi todo mundo sem a camisa e tal. Pegamos ônibus pra ir. Só que eu dobrei a minha e coloquei na perna aqui pra
Aí quando eu tirei, ninguém acreditou que eu tava com a camisa. Só eu de camisa no estádio ali, da nossa galera, né? Você foi nesse jogo, Favado? Eu tava nesse jogo também. Eu não estava, Dedeco. Nessa época o Flamengo já tinha uma participação um pouco mais frequente do que quando nós éramos menores. E eu meio que privilegiava as idas aos jogos da Libertadores. Ia lá só pra passar raiva. É verdade. Na época, então... Naquela época, meu amigo. Na época, então, você passou muita raiva, né? Muita raiva. Tá Cabanhas certo. e companhia, o Souza lixo no ataque. 2008 também. Meu Deus do céu. Tá bom Tem demais. as histórias que você escuta depois, o porquê daquele Cabanhas, né, bicho? Putz. É verdade. É complicado. Então, continuando falando do mesmo assunto, Elielton. Com esse nome, ele deve ter muita história, né, Favato? Meu Deus do céu, conta pra gente, Elielton. É a primeira vez no Maracanã, 2007, Flamengo e Botafogo, final do Campeonato Carioca. 68 mil pessoas no Maracanã. Nós entramos, eu e meu pai entramos pelo lado do Botafogo. Jesus. Meu Deus. Eu não entendia nada, não tinha guia, não tinha nada lá no Maracanã. Vocês foram de excursão ou foram por conta própria? Só que aí o ônibus parou na frente do Maracanã e desce todo mundo. Desce todo mundo e se vira. Todo mundo, cada um com o seu, acabou. Entramos pelo lado do Botafogo. Só que quando nós chegamos lá, os portões ainda estavam fechados. A gente olhava para um lado para o outro, só a camisa do Botafogo. Falei pro meu pai, Tem algo errado. Tá certo isso não. Tem algo errado que não tá certo, na hora que né? abriu foi aquela loucura, até passar na catraca, eu caí, comecei a rolar no chão, todo mundo querendo passar por cima, meu pai fez um bloqueio, nós demos de frente pro gramado, olhamos assim, só Botafogo. Falei, meu Deus, vamos correr daqui, nós vamos lá pro outro lado. E que ano que foi isso? 2007. 2007. E era também uma Taça Guanabara... Final do Campeonato Carioca. Final do Carioca. 68 mil pessoas. Foram naqueles 6 anos quase que só tinha Flamengo e Botafogo, né? O Vasco e o Fluminense não foram pra nenhuma final. Só É verdade. E o Flamengo foi 2 vezes tricampeão nessa época, né? Uma ele perdeu no meio, foi 3 vezes, perdeu no meio e depois mais 3 vezes. É verdade. Exatamente. E aí a gente achou um lugarzinho que tinha só flamenguista. E aí meu pai, como foi excursão, ele gosta de tomar um xarope. Começou o jogo, encostou a cabeça e começou a dormir. Não. Meu Deus. Final do campeonato. Não, você vai contar. Começou a dormir. Como é que é o nome? Elielson. Elielson, que é pai do Elielton. Imagina a mãe em casa brigando com o outro, sai correndo já de medo. Só puxa o E, já sai da reta. E qual foi o placar do jogo? Então, foi 2-2, o Botafogo abriu 1-0. Isso. Renato Augusto depois Tava um sol. Eu tava nesse jogo. Um sol daqueles danados. O Flamengo virou. E aí Renato Augusto com aquele tiro lindo. Inclusive, no primeiro gol do Flamengo, caiu uma latinha lá da arquibancada em cima da testa do meu pai que estava dormindo. E aí acordou. Ele acordou e ficou esperto. Começou a sangrar. Não, vamos continuar. E aí o Dodô empatou, 2-2. Vendo o jogo ou dormindo? Não, 2-1, né, no caso. Não. Nós viramos. Nós depois ele empatou no final. O Dodô fez por cima do Bruno, 2-2, aí foi pros pênaltis e o Bruno defendeu. Foram 2, né? Ele pegou 2 bolas, eu lembro disso. Mas tava um sol esse dia, um sol. O jogo foi, acho que foi mais cedo, tinha terminado o horário de verão, mas tava um sol que ninguém aguentava. Eu lembro também desse jogo. Uma vez, agora, lembrando você falando dessa história, uma vez eu assisti, eu fui, tava louco pra ir num jogo já tinha um tempão que eu não ia no Maracanã, e eu acho que era 2005, não sei mais ou menos, e eu fui numa excursão de botafoguense com meu pai e assisti o jogo na torcida do Botafogo, tipo, naquela de segurar O importante mas ficou 0-0 o jogo. Isso que eu ia falar, o importante é isso, né? Porque o grande problema é o resultado, depende do resultado. Ficou 0-0. Todo mundo da excursão sabia que eu era flamenguista, né? Mas eram todos amigos do meu pai, na excursão tudo bem. Mas lá eu tava me segurando, mas deu certo, não morri. Não vestiu Menos mal, né? Botafogo, não. Não. Fico impressionado Menos como mal. o Botafogo tá presente aqui nas nossas histórias. Aqui é quase ganhando, né? É verdade. Aqui é um podcast do Flamengo que a gente fala muito do Botafogo em respeito aos pais, né? Apesar de que o meu é flamenguista também. Mas tá bom demais, então. Então vamos mudar de assunto aí, que a conversa, tem muita conversa pra hoje. Engraçado isso.
Vamos já começar então a puxar os assuntos, Vamos tá? que vamos. Vamos falar do jogo de toda hora que domingo. a gente muda o assunto, você dá uma pausa. Eu dou uma aí paradinha, pra se quiser gente perguntar já- alguma coisa, isso aí, porque aí eu edito, boto as vinhetas pra ficar bonitinho. Legal, não? Show de bola. Vamos lá? O que você... No podcast número... Vamos lá, Jay. No podcast número 15, falamos muito dessa semana decisiva, das 2 semanas muito decisivas para o Flamengo no ano de 2020. Saber se o Flamengo vai ganhar mais ou o mesmo número de títulos ou menos. A opinião de cada torcedor rubro-negro, uma coisa que realmente está muito aí na mídia, a galera falando muito sobre isso. E falamos, né, da preocupação desse jogo de domingo, né, pela manhã, que seria a final da Recopa, a final da Supercopa do Brasil, fica mais bonito, né? O Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro, versus o Atlético com TH, que foi campeão da Copa do Brasil, que por sinal é uma pedrinha no sapato do Jorge Jesus, que o Jorge Jesus nos primeiros jogos foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil e aí o Atlético foi campeão. Favato, até que enfim assistimos o jogo completo, todinho, 90 minutos, mais os acréscimos, e podemos, né, ter visto o Flamengo em ação pelas câmeras, com os comentários e tudo mais. E aí? Nossa, velho, foi avassalador o começo do jogo, né? De novo, né? O começo, os caras entraram num gás e num sol em Brasília, os caras falaram que estavam com previsão de chuva e a chuva não veio, foi o contrário, um sol tipo de 30 e poucos graus e os caras, pelo amor de Deus, massacraram no começo, abriram 2-0 muito rápido, do jeito que o Flamengo gosta de fazer pra controlar. E foi lindo demais. Eu tinha dormido 2 horas, só que eu cheguei do carnaval muito cedo. Eu também só dormi 2 horas. Eu cheguei do carnaval muito cedo. Hoje eu vou embora fui meio cedo, com né? sono, tomei um banho gelado. Dona Adriana soltou assim pra mim: quando você vem das festas aí, vai dormir, você só acorda 2 da tarde, mas que o jogo do Flamengo você acordou às 10h30. Tem que ser. Eu acordei mais cedo ainda, acordei. Mais que acordei justificado, às 10 porque eu ia assistir o jogo na casa de uma amiga nossa, lá em Vila Velha ainda. Mas deu sorte, amiga. Deu sorte. Primeiro jogo que eu vi na casa dela. Corrija se eu tiver errado, todos os 3 podem falar. É mentira minha dizer que o Rony tá no bolso do Rafinha? Pura verdade. Rapaz, aquele Rony joga bem. Só que contra o Flamengo ele não consegue arrumar nada porque Não. o Rafinha está ali. Contra o Rafinha isso que eu ia está falar. ali. Não é Rodinei, problema, não é problema do Flamengo, não. Problema não. Rodinei não, velho. Rapaz, o homem tá jogando muita bola. Ele jogou muito, ele não errou um passe. Ele acertou de cabeça no alto, cortou bola de cabeça, deu caneta, meio das pernas, balãozinho. Rapaz, o homem jogou E essa é a minha maior muita preocupação, bola. porque o Flamengo não tem um substituto pra ele. É o nosso assunto de todo podcast, né? É verdade. Estão dizendo que vai vir lá um do Atlético Nacional. Do Atlético Nacional, estão Nossa. negociando. Né? verdade. Tem o Guga do Atlético também que pode ir. Pode pintar, e vamos nessa. Mas eu queria dar realmente esse destaque. Além do Rafinha, o Felipe Luiz também jogou muita bola. Tudo bem que lá pros 30 do segundo ele cansou. Ah, não, Ele mas fala- a galera Mas jogou. cansou um Mas pouco ele antes falou- até. mas ele né? falou. Mas Sol, jogou muito. Sol tava Sol sinistro. tava- Mas jogou muito tava forte. bola. 35 anos, só não, e o desse na time. Moreira. O time deles também cansou, né? A sorte foi essa também, que não foi só o Flamengo. O time deles também cansou e viu, tipo assim, se eles ficarem indo pra cima, o negócio vai ficar feio. Deixa Foi assim o que tá segundo menos jogo mal. deles, parece. Primeiro ou segundo jogo deles. Eles oficial. jogaram um amistoso internacional com a equipe sub-23, não sei se é do Boca, alguma coisa assim, e um outro jogo aqui no Brasil também com um time sub alguma coisa e só tinham isso. Nenhum jogo oficial, eles não jogaram nenhum jogo oficial como o Flamengo já tinha. É a quarta partida, o Favato? É a quarta. Quarta partida. Nossa, e a deles, como eles botam o sub-20, era a primeira, eu acho que eles tinham jogado só Primeira do time titular era a primeira. A primeira da temporada valendo foi a primeira. Foi a primeira, Eles tiveram 2 amistosos e esse jogo contra o Flamengo, que valeu aí a Supercopa do Brasil. Mais destaques, o time jogou bastante, né? O Diego Alves, goleiro, defendeu 2 bolas que na hora que precisava, como sempre. Os 2 zagueiros não comprometeram nada, né? Você já pode notar uma diferença entre o Mari e o Gustavo Henrique.
Porque o Mari já dominava e já tentava dar o passe. Pois é. O Gustavo Henrique não. Ele não, é chutão. Chutão. Por isso que é o que o Favato fala, que é o que deve acontecer realmente. Provavelmente o titular vai ser o Léo Pereira. Porque ele tem esse domínio de perna esquerda, como o Mari, que é uma coisa que ele gosta, que o Jorge Jesus gosta bastante. O Léo né? Pereira não tem aquele lançamento em diagonal. Não tem. Não, gente, a gente não pode ficar querendo comparar com o Mari, né? Não é Favato, não é. Aquela beleza, aquela classe, aquele futebol apresentado, entendeu? Eu fico vendo as postagens do Arsenal, cara. O Arsenal tá apaixonado por ele, porque só bota ele, Só cara. coloca ele. Só fala sobre o Pablo Mari no Eu Instagram. acho que deveríamos, no nosso Instagram também, abrir uma exceção e colocar fotos do Mari, mesmo que não seja com a camisa do Flamengo, porque... Pode ser toda semana uma foto do Mari. Do Mari. Aquela dele Anotado, secando. hein? Anotado aí. É verdade. Continuando aí falando sobre esse jogo, Favato, a gente só assistiu melhores momentos dos outros jogos, mas o time evoluiu pra caramba. Ah, com certeza, não tenha dúvida, cara. Mas uma coisa que eu achei interessante, que eu só fui perceber depois, quando eu fui ver os scouts da partida, o Atlético chutou mais que a gente. A gente foi muito, obviamente, nós fomos... Mais agudos, né? Os ataques foram mais fortes. Fomos precisos, mas eles até que deram um calor maior do que eu achei que tivessem dado. Do que aparentou no jogo, realmente. É verdade, porque na verdade o começo nosso foi muito avassalador. E aí eu fiquei com aquela impressão, falei, meu Deus, os caras estão correndo muito. O primeiro tempo, os primeiros 30 minutos foi demais. Foi. E assim, acho que com 40 segundos teve uma jogada de gol, com 1 minuto e 40 outra, e foi assim Já até fazer o gol. Acho que foi 6. O Ilharão. Mas assim, pode dizer que é soberba e tal, mas eu tenho uma opinião sobre o Atlético Paranaense que eu acho que não... Quando eles saem da arena. É verdade. Pô, cara, isso é verdade. Eles não jogam, eles têm um bom time, não tem como eu negar isso aí qualquer Não, o time- Mas se enfraqueceram demais, tem né? um timaço. 4 perdas Apesar grandes. das perdas que tiveram, das mexidas, Titulares. mas eles ainda têm um time que eu acho que vai ali disputar bem ali no brasileiro. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Dorival, porque eu costumo dizer que ele começa bem e depois não termina tão bem assim, né? Mas eu acho que eles também têm um time interessante, apesar das perdas serem muito significativas pro time, né? Aquele Marco Ruben, eu achava ele muito matador. O Cirino jogou bem ano passado. com certeza, O Bruno Guimarães e era uma peça Léo Pereira e o Madison. Irreparáveis, São 5. Lateral direito. E estão dizendo que o menino lá vai embora realmente, tá? O Rony, né? Estão falando, que não, mas eu acho que ele vai. Eu acho que nós demos sorte, inclusive, com isso. Porque pra mim ele é o jogador mais agudo do Atlético. Inclusive, antes do Flamengo fechar com o Michael, eu gostaria do Rony, ainda bem que... É novo ainda. Ainda bem que fechamos com o Michael, porque o Rony era ainda mais caro que o Michael. Verdade. Só que eu acho que ele ficou Eram os prejudicado. mesmos 30 milhões, só que só por 50%. Exato, só que ele ficou prejudicado, acho, com essa quase saída dele, que ele estava treinando em separado do elenco, que não é a mesma coisa do que treinar com o elenco, né? De treinar jogadas, etc e tal. Então acho que a gente deu sorte nisso também. Vitinho, já que você falou aí de soberba, a gente vai aproveitar para emendar para um assunto muito especial, que foi o assunto mais falado nessa última semana, que é a polêmica com o outro patamar. Né? Jorge Jesus falou no final do jogo lá contra o Fluminense, aí a imprensa pegou pesado, aí o time abraçou o Jorge Jesus e todo mundo falando o mesmo discurso e novamente no final do jogo ele explicou, calma que vocês estão entendendo o português errado aí. O outro patamar que eu tô dizendo é que nós estamos em relação às conquistas, às nossas vontades disputas, do ano, disputas, a gente tá em outro patamar. Não é o time. O time realmente pode. O que você acha disso? O que você pensa? E o que você acha? Porque muito torcedor tem medo assim. E quando esse time começar a perder, o que vai acontecer? Se vai perder, o que você acha, Vitor? Primeiro, eu acho que não vai começar a perder. Eu também acho que não. Começa por aí. Mas o Jorge Jesus não deixou de falar a verdade, apesar da gente brincar aqui, não vai perder e tal, mas eu, diante de uma câmera, um treinador, na minha opinião, eu prefiro
poupar, às vezes, um pouco as palavras. Mas você acha que foi arrogante da parte dele? Não acho que foi arrogante de forma alguma, mas abre precedente. Você acha, Favara? Eu acho que foi. Você acha que foi meio Renato Gaúcho? Não, é porque não chegou nesse nível, não. Eu sou um pouco como o Boquinha, assim. Eu até falei, eu comentei isso com o Vidal esse final de semana agora, que eu achei que tipo assim, é verdade? É verdade. Mas é desnecessário falar nas frentes das câmeras, assim, porque dá uma repercussão. É tipo você negativa. pra uma namorada e falar assim: eu sou muito bonito, sou muito mais bonito. Não precisa falar, ela tá vendo, já é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, não sei por que essa comparação, mas eu acho que desde quando o Jorge Jesus chegou, a imprensa quer pegar algo dele. Pegar algo dele. É exatamente o que eu ia falar. Como você falou, a imprensa pegou pesado. Quando que nesses 8 meses de Jorge Jesus a imprensa não pegou pesado? Pois é, inclusive, desculpa, não, pode falar. Eu ouvi esses dias alguns comentaristas falando que é culpa nossa, que a gente endeusa quem vem de fora. Quem endeusou o Jorge Jesus, verdade. meu amigo? Eles meteram o pau até ontem no Jorge Jesus. Tiveram que engolir seco. É verdade, mas eu acho que também nesse ponto do Jorge Jesus tem uma questão cultural que a gente não é tão acostumado assim. Sem contar que o próprio português, ele fala palavras um pouco mais ríspidas, que pra gente ela é mais forte e pra eles usam no dia a dia. Exatamente. Então, pra eles é normal falar a verdade seca e crua no dia a dia. E pra gente não é tanto, porque a galera costuma dar uma aliviada, né? E ele segurou demais. Ele não soltou essas durante o tempo que falaram e meteram o pau nele, ele não falava isso. Tanto que o Renato Gaúcho foi provocando, e foi segurando. O que eu acho assim meio parcial é justamente isso. Por exemplo, o Favato tem um carinho especial pelo Renato Gaúcho. Assim como eu vejo que a mídia também tem, os cronistas, os repórteres, os apresentadores, eles não ficam cornetando o Renato Gaúcho. Ele perdeu um jogo, foi eliminado, perdeu de 5 e é mesmo assim, não, mas Renato Gaúcho, que o time do Grêmio é bom, ele não tem, ninguém pega pesado com ele. O Jorge Jesus mexeu, já estão pegando. Já por isso que eu prefiro e continuando falando da mesma coisa, assim, sem mudar o assunto, a gente está vendo que as outras apostas dos clubes brasileiros nos internacionais não estão indo bem, né? Você vê no Atlético Mineiro, o time ganha de tá mudando o time toda hora. Mas tem perdido mais do que ganhado. Pois não tá bem, já tá tremendo lá. Já foi em cima. Exatamente. Mesma história, o técnico do Santos, o outro português, que é um dos rivais do Jorge Jesus lá em Portugal. Não começou tão bem Não começou tão bem, o time não tá jogando como jogava o time do Sampaoli, e o único que parece que tá indo bem é o do Inter. Gostei muito do Grenal. Perdeu o Grenal, mas eu gostei muito. Eu assisti o segundo tempo inteiro. O jogo é hoje, inclusive, na terça-feira que a gente grava o programa, eu acho que o segundo jogo do Inter é hoje. Ou é amanhã mesmo? Não sei. Eu também não tenho certeza, O time do Inter, eu gostei do padrão de jogo, exceto pelo Guerreiro, que não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Não tá jogando absolutamente nada. Nada. Gustavo, que era do Corinthians, foi pro contratado hoje. Foi contratado, já tá lá já, é verdade. E rapidamente, voltando para encerrar o assunto do Jorge Jesus, sim. O que, apesar de eu ter achado desnecessário o que ele falou, eu gostei muito foi da resposta. Quando perguntaram para ele falou, gente, o Fluminense tá disputando o título do Campeonato Brasileiro? Vai disputar a Libertadores? Vai disputar o Mundial de Clubes? Não vai, é isso que eu falei. Mas exatamente, essa a história. Quando ele falou do patamar, depois que as pessoas não entenderam que deu essa polêmica, ele falou, não, eu falei dessa forma, e é isso. E ele, no final do jogo do Atlético, ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou, o Atlético é um time muito bom, um time consistente, vai disputar títulos, mas a gente tá tentando e estamos mostrando e tentando tá num patamar diferente, é isso aí. Aí é que entra o porquê eu não acho arrogância, que ele falou, a gente realmente está em outro patamar, só que aí entra a questão de segura um pouco, porque quando ele questiona, vai disputar o Mundial? Se o Flamengo sair da Libertadores, o Flamengo também não vai. Aí, cai em cima da gente. É verdade. Mas ele gosta de dar umas pitadinhas mesmo, gosta. Uma notícia boa que tá rolando aí nessa terça-feira que a gente tá gravando o programa é que
parece que tá tudo acertado entre Flamengo e Jorge Jesus. Dizem que após a viagem, após o final da Taça Guanabara e do segundo jogo da Recopa Sul-Americana, o Flamengo já tá com valores, o Jorge Jesus parece que já aceitou esses valores e tá tudo encaminhado para que seja feita a renovação. Apesar de que tem um papo rolando de que ele estaria com vontade de ir pro Porto. Né? Não sabia, Só que tá rolando mas eu acho que é parada para dar audiência, para dar like, essas coisas. Pra adiantar a renovação. Mas o Flamengo e o Brás já manifestaram até nas redes sociais que realmente está tudo encaminhado. Só não vão falar isso agora porque realmente está no meio de decisões, de 2 semanas decisivas, de viagens. 27 milhões anuais. É um dinheirinho bom, né? Mas a gente Glória ajuda. ao pai dele que ele fique. E que ele continue. Favato, para você diretamente uma pergunta bem especial aqui. Como a gente falou nessas 2 semanas aí de bons resultados ou não bons resultados, a FIFA, após a final, né, e a conquista, a FIFA fez um post nas suas redes sociais parabenizando o Flamengo, dizendo que é um grande time, que é um time que teve muitas conquistas em 2019, já começou o ano com conquista, a FIFA parabenizou o nosso Flamengo. E aí, cara? Os antes piram, né? Os antes piram e ainda mais no dia de hoje, que o Renier foi apresentado no Real Madrid e o Florentino Pérez veio falar que, olha, trouxemos um jogador campeão brasileiro, campeão da Libertadores e para que veio de uma grande equipe do mundo, que é o Flamengo. Olha o nível que já tá virando isso aí, então, hein? Pai, vascaíno fica doido. Não, mas olha só, gente, para não perder o assunto aqui, mas o Botafogo tá seguindo o Flamengo, contratou o Honda e agora tá tentando o Yaya Touré. E aí? Eu tenho opinião sobre o Honda, que o Honda só foi ensinar o que é educação no Botafogo. Porque no primeiro treino, todo mundo deixou o copinho de água lá jogado. Ele saiu catando, né? Todos os copinhos de água do treino. E vocês viram a imagem dos caras alongando e ele do lado? Tudo certinho, os caras tudo torto, alongando do lado. O joelho normal. Foi ensinar muita coisa ali. Ele vai educar. Ele foi educar o time do Botafogo. Rapaz, o cara diante da sociedade. O cara de 33 anos chegou aqui com 4% de gordura corporal. O cara é um atleta, assim, real, assim. A gente não vai falar da idade dele, que realmente idade não prova, né? O cara. Tanto é que os nossos laterais. Não é. Você fazer assim, pô. Dedé fica doido. Não quer dizer nada. O Hugo é que faz bullying comigo, mas tudo bem. Do cabelo e da idade. Mas não tem problema, não. É uma experiência. E o Yaya Touré, o que vocês acham, gente? Será que vem mesmo? Eu acho que se ele vier pro Botafogo... mesmo, já tem... Não. O que é? Agora começaram... É de graça. Tá sem clube, é um jogador que não é tão novo, né? Tem 37 anos já. Eu tô achando... Eu não sei como é que tá a forma física do cara, mas era um jogador fantástico há sei lá, 5 anos atrás. É outro jogador de 3 Copas também, eu acho. Também. Esses caras estão vindo pra comprar o Botafogo. Eu também acho. O Hugo sempre falou isso. Porque com esse lance da empresa, né? Fica fácil, olha. Já vão comprar, vai virar uma empresa internacional. Tem 2 times, né? O Honda já tem 2 times, então... Pra juntar com o Yaya Touré e comprar o Botafogo não custa, né? Nada. Então, qualquer micharia já compra. O Favato, você vai viajar, né, Favato? Na quarta-feira, amanhã, né? Vou viajar. Você vai viajar, vai pro carnaval, vai ter um carnaval bacana. Você programou o carnaval? Salvador. Você programou o carnaval? Eu vou ficar por aqui Mas mesmo. vai num bloquinho, alguma coisa? A princípio, não. Mas vai trabalhar? Tá me perturbando pra ir pra Conceição da Barra. Mas vai trabalhar alguma coisa? Não, nada. Estudar, talvez. E você, Elielto, o que você programou? Guarapari, mas vai pegar uma praia e tal. Praiazinha tranquila, sem bloquinho. Gente, mas a galera do Flamengo, ninguém vai fazer nada não, rapaz. Jorge Jesus disse, E aí? Só talvez o Gabigol, né? Porque Gabigol não joga o primeiro jogo, né? Mas o que vocês acham? Estrategicamente não joga o primeiro jogo. Ele foi expulso lá na final da Libertadores, já pensando no carnaval, será? Não, zoeira, essa é zoeira. Mas que, né? Ele, mas pelo que menos, venha calhar como um amigo dele, Neymar, né? O cunhado, né?
Ex-cunhado, sei lá. Olha, saber, pai, né? ainda vem neném por aí, rapaz. Deixa isso quieto. Então vai ter carnaval no Flamengo só se for de título, né? Só vai ser na quarta-feira de cinzas, a galera vai sair pra comemorar, né? Porque é o jogo de volta. E no E sábado também, pô. Final da Taça Guanabara. Mas ele não vai liberar. Mas ele não libera, Ele não né? liberou, ele Porque falou que não vai ter liberar. que viajar pra Quito, então, né? vai ser um carnaval de títulos. É o contrário. Ah, sim. Guanabara, nós vamos... Não, mas ele falou, galera, todo mundo vai jogar, vai ter treino todos os dias. Se o cara aguentar sair, tomar umazinha e treinar no outro dia, ele não vai proibir. Mas aí cai o rendimento, vai pro banco. Ano passado, o primeiro jogo da Libertadores foi contra o São José. Isso. Na quarta-feira de carnaval, lá na altitude, né? Exatamente, foi isso mesmo. É verdade. Eu tava no Teve também camping, carnaval, parou o camping pra assistir o jogo, todo mundo pra assistir. E nós, né, mais uma vez, os torcedores do Flamengo, aproveitando aqui o nosso podcast para avisar essa polêmica de jogo, né? Os jogos do Campeonato Carioca, por enquanto, não tem acordo e não vai passar na televisão nem paga e nem aberta. O jogo que teve no último domingo foi passado na televisão, normal, né? Tanto fechado quanto aberto. Até Galvão narrou, né? Até Galvão narrando. Meio triste, né? E esse jogo de quarta-feira agora, o primeiro jogo da Recopa, assim como o segundo, está confirmado, nenhuma TV aberta vai transmitir e nem pago. Somente pela internet, pelo canal, como é que chama? DAZN. DAZN. É isso aí. Você tem que ir lá cadastrar, né? Tem até 30 dias grátis, tá? Vamos dizer, a Netflix do esporte, Stream, né? Que eles eles fazem um streaming de jogos e vários jogos de outros países também. Inclusive lançaram ontem uma série do Flamengo. Isso, uma série não, né? Na verdade, essa série já tinha, né? Só de 1 hora lá. Isso, falando sobre a Libertadores, dizem que é sensacional. Eu comecei a ver, mas... Então, se você quiser assistir o jogo e saber se vamos acertar ou não o bolão, você vai ter que se cadastrar. E Favato vai estar no avião assistindo pelo seu smartphone. Pior que amanhã eu não tem nem como ver, porque é justamente no horário do voo mesmo. De São Paulo pra Salvador, é exatamente Não esse se horário. preocupe que eu usarei o nosso grupo para te informar de tudo que está acontecendo, tá bom? Beleza. Então, vamos já pensar aí no que vai acontecer nesse jogo? O que você acha, Favato? Você acha que vai ser Eu acho que vai ser 3-0 de novo. Você já tá falando bolão? Não, bolão não. Bolão não achei que era disputa, não. bolão. Você acha que o Flamengo na altitude? Na altitude, o jogo é em Quito. O Independente Del Valle tem um estádio para 7.500 pessoas. Aí não pode ser, eles transferiram um jogo para Quito, que também não é o estádio deles, né? E você acha que o Flamengo vai ter dificuldades no jogo? Eu acho que sim, porque Por causa da altitude. A altitude é diferente. Mas Quito não é tanto não, né? Aquela altitude é intermediária. Intermediária, tipo Cidade do México. É onde Laú joga, né? Exato. Só que eu acho que dá, gente. Nem que seja 1-0 assim, dá, gente. Não é, eu sei que não Primeiro é bolão, jogo. mas... 3-0 agora? Não, mas é porque eu tava confundindo com o jogo do Boa Vista. Tava viajando. Daí a gente vai chegar lá no norte. Vocês acham não, que vai ser um jogo tranquilo, a ida? Então, O jogo de lá na altitude? Apesar da altitude, eu acho que o esquema que o Flamengo tem jogado, o JJ implantou um esquema que favorece ao time ao não cansar. Conseguir descansar durante o jogo. O time não vai sentir a altitude como sentia há tempos que a gente via jogando lá. Mas vai dificultar, com certeza. E também temos a ausência, o Léo Pereira não vai jogar, Gabigol não vai porque está suspenso, provavelmente teremos o Pedro na vaga dele, né? Tudo indica que vai ser o Pedro. Ótimo substituto, né? Ótimo substituto. Mas eu acho que não vai ser o Pedro. Você acha que não? Acho que ele vai jogar o Bruno Henrique para centroavante e vai colocar o Michael na esquerda. Já porque começando o jogo. Já começando o jogo, jogando, já correndo. Depois faz a substituição. É uma opção. Pode ser. Agora, a minha pergunta desse mesmo assunto... Eu também acho que é o Pedro. A minha pergunta sobre esse mesmo assunto é o seguinte: Favato, você é um cara que vai a estádio sempre, assiste jogos tanto aqui do Brasil quanto internacionais, visualiza, conhece, tem amigos, nós temos, né, amigos ex-jogadores de futebol. Eu te pergunto uma coisa: com as contratações do Flamengo, a pergunta é para todo mundo, com as contratações do Flamengo, esse banco de responsa, né, praticamente o Flamengo tem 2 times completos muito bons
bons, com algumas poucas exceções. Você acha, por exemplo, que essas estrelas que ainda nem estrearam, né, não entraram em campo ainda, você acha que pode dar uma desmotivação ou acontecer, até você exagerado aqui, o time do Palmeiras, muita gente diz que não a administração desse elenco megalópolo, né? Ele dá problemas em campo. Você acha que pode rolar um lance desse? Tipo, Pedro Rocha nesse último jogo nem relacionado foi. Eu sinceramente não acho, até porque eles entraram no time sabendo que iam ter que brigar pra caramba pra vaga, porque o único que saiu foi o Pablo Mari, então como é que E contrataram dois no lugar dele. Exato, como que o Pedro Rocha vai ficar bravo, ou o Thiago Maia vai ficar bravo sabendo que o Arão e o Gerson não saíram? Então, brigar, correr atrás pra... O Pedro tá tranquilo porque ele tá entrando, fez o golzinho dele. O Michael tá tranquilo, entrou já todos os jogos, o Michael entrou. Né? Ele é o 12, ele é o camisa 12, ele é o novo Vitinho, com a diferença que ele corre. É verdade. Ele joga. Ele, Elton, e você assim, tipo assim, eu até penso mais no Thiago Maia do que no Pedro Rocha, porque o Pedro Rocha teve muitos problemas físicos no ano passado, né? Você acha que não dá uma desmotivada, não? Ou então até um próximo jogador que o Flamengo vá comprar, né? Pra fazer o elenco, não quero ir não, vou ser banco, não vou, o Jorge Jesus não muda o time, só joga o time principal, e aí? Eu acho que no caso do Flamengo isso não vai acontecer. Porque no caso do Palmeiras, comprou um lateral, comprou outro, aí comprou, tipo assim, um terceiro lateral pra disputar a vaga, aí só jogava um. Isso causa um conflito. E será que o Jorge Jesus é bom de vestiário, de administrar as estrelas? Eu também acho que aí que é a diferença, né? A gestão de conflito ali tá na mão disso. Eu também acho. Ele tá... O Thiago Maia, eu vi esses dias, ele respondendo um babaca lá. De rede social. Rede social. Ele postou numa comemoração do Thiago Maia, o camarada postou, você foi pro Flamengo pra esquentar banco. Aí ele postou embaixo e ganhar título. Os caras vieram sabendo como se essa foi uma afirmação que muito interessante, porque tem gente que não foi preparado pra isso, tem gente que não consegue ficar no banco. Com certeza. E fica mal, né? Ele quer ser jogador de basquete, tem muito disso. Um cara mega promissor, vai pra NBA e tal, só que é novo, o técnico não bota e o cara some no banco, porque quando entra não é capaz de fazer nada. Agora, sabe um cara que eu tô com medo de dar problema, não foi falado aqui, mas o Gerson. Ele não foi preparado pra isso. Para ficar no banco, né? Quando ele sai, ele fica lá. Não sei se vocês lembram a época do Renato Abreu, que ele começou a sair chutando. É verdade. Verdade. Eu ficava puto com isso. Apesar de gostar do Renato Abreu, a gente via que ele tava numa decadência ali, que ele tinha que jogar um tempo e o outro não. E ele não aceitava isso. E o Gerson tá parecendo. Mas ele jogou melhor, a gente não falou sobre isso, ele jogou bem melhor nesse jogo, né? O Gerson bem melhor. E aqui, não foi substituído. Não foi substituído, jogou muito. Bem. E o Arão, e eles começaram aquela linha de andar pra trás, fazer, né, pra frente, pra poder deixar impedimento e acompanhar, fazer aquela linha que o Jorge Jesus usou muito ano passado. Eles já começaram a acertar, que eles não acertaram uma nos outros jogos. Nessa eles já começaram a acertar. E já teve até um crushzinho dos dois. Você viu? Minha dupla. Ele tirou. Isso que é entrosamento, é lindo. Era uma foto, né, com os dois e o Gerson colocou nas redes sociais a minha dupla. Mas o que o Thiago Maia, só voltando ao assunto sobre ele ficar bravo ou não, além do fato dele ter vindo sabendo que Arão e Gerson estavam no elenco, a oportunidade que surgia, ele sabe que o Gerson deve ser convocado pra seleção uma hora. E aí o Flamengo, porventura. E ele tem total chance de ganhar a vaga ali dos que estão ali. Porque os caras estão há tempo com o Jorge Jesus, há 8 meses, e ele já falou. Os que estão há 8 meses comigo tem prioridade. Mas daqui a pouco um machuca, é normal. Daqui a pouco vai tomar 3 cartões. Tá com medo de botar os caras justamente pensando nisso, vou ter que tirar alguém. É verdade. Como o próprio Diego é um problema hoje porque ele tem entrado bem, né? É uma dor de cabeça. Ele entra muito bem. Então, tipo assim, o cara jogou bem o último jogo, vou deixar ele no banco de novo. Que eu não teria colocado contra o Fluminense. Eu também não teria. E quando ele entrou, o time caiu de produção. Por causa da marcação e da correria que tava em cima. Que era a estreia do que ele não também acho. Ele não é correria, né? Aí o time tava correria, ele não consegue acompanhar a jogada. Isso aí. Vamos fazer o seguinte, então. Já
já que o tempo tá passando muito rápido, agora sim vamos para o nosso bolão. Bolão do Mengão. Eu não sei por que temos ainda esse quadro, mas, né, fazer o quê? Vamos tentar, vai que a gente acerta, né? Vamos ver se a gente acerta o nosso bolão dessa vez. Favato, vamos mudar a brincadeira dessa vez. Como teremos 3 jogos, na verdade, antes do próximo podcast que a gente vai gravar somente na quinta-feira após o Carnaval, então já estarão passados os 2 jogos da Recopa entre Independente del Valle, também conhecido como Sucos del Valle, e o nosso Mengão. Placar combinado, você que dita a ordem aí pra gente falar. Vamos lá, nossos convidados, Boquinha e Elielto primeiro. Boquinha, o que você acha que vai dar no agregado? Combinado, hein? Os 2 jogos. 6-2, os 2 jogos. 6-2! Anota isso daí. Mais um clubista, bem-vindo! Jesus! 2 lá e 3-0 aqui. 6-2. Elielto, O meu fale. difere é muito não, é 5-1 Flamengo. Não pode repetir, a gente tem uma regra aqui que não deixa. Falou, tá falado. Quem é agora depois? Agora sou eu. Né? 4-0 Flamengo. Nos 2. No agregado. No agregado. E você, Dedé? Então eu vou fazer um golzinho do Del Valle, porque vão perder o tempo da bola, vai ser 4-1. Certo? Beleza. Em relação aos jogos com o Independente, eu aposto, falando já com o placar agregado, em 3-1 pro Flamengo. Já emendamos então agora com o jogo único da final da Taça GB. Beleza, quem começa é você, Dedé. Eu Vai que é começo. sua. Vai ser 3-0 e digo mais, 1 gol de Gabigol, 1 gol de Bruno Henrique e outro gol de Pedro. Boa. Boquinha agora. Pra mim é 4-0. 4-0. Elielton. Quer que eu fale de quem também? Fala aí. Pode falar. Se o Pedro entrar, vai ter gol do Pedro. Gabigol é fato. E Bruno Henrique, mais 2 do Pedro. Se ele 2 entrar. do Pedro, Se ele entrar a tempo, caramba. pelo menos uns 20 minutos antes de acabar o jogo. Isso é Caramba. tempo suficiente. Você Elielton. agora, Elielton. 4-1. O Flamengo vai tomar umzinho, com o Diego Alves já esquecendo do jogo, já tomando aquele gol normal. Ele nunca ele sai de jogada assim. Tá doido. 4-1, Flamengo, fora o baile, que vai jogar muito esse jogo. Como a gente não pode repetir, eu vou de 2-0 só. Só? É porque a gente vai estar naquela entre safra de Gabigol um jogo e outro. Gabigol aí. pode ter saído na sexta-feira à noite, Pode né? ser. Então E ficar meio 2-0 lerdo. só pra gente ter aquele... Isso, verdade. Contra o Boa Vista, no sábado eu vou chutar aí um 3-0 pro Flamengo. Tá jóia. Então tá feito aí nosso placar. Vamos ver se a gente consegue acertar. Não Não é vale possível, nada. né? Não vale nada, mas pelo menos tentaremos. Lembramos aí, hoje não falamos muito, né? Sobre o nosso Instagram, @Quarteto Flanático. E estamos também com um canal no YouTube. Você que tá assistindo aí o nosso vídeo também, não esqueça de se inscrever e assinar o sininho. Nosso canal no YouTube também é Quarteto Flanático, assim como todas as redes sociais aí. Busca a gente, saiba das novidades. Tivemos aí foto do lado da Taça Libertadores, a fila da galera para comprar, e aguarde que vem aí parcerias especiais aqui no programa, no nosso podcast. E fotos semanais do Mari. E fotos semanais do Mari, sempre atualizadas, mostrando que ele está em forma. Ele combinou com aquela roupa branca e vermelha, né? verdade. Vermelho e branco, ficou bem. Favato, agradecendo aí os nossos convidados que voltarão com certeza, o Elielton e o Vitor Boquinha. Obrigado. Eu que agradeço. Aproveitem vocês como convidados para mandarem um alô para quem estiver de repente ouvindo. Quem que vocês querem mandar alô? Boquinha, Então, com você vamos lá. primeiro. Vou mandar um alô aí pra alguns amigos flamenguistas. O Solon e o Saulo são 2 irmãos que a gente cresceu vendo Flamengo junto. São pé quentes? Meu irmão, infelizmente, desvirtuou e virou palmeirense. Nossa. Aí a gente zoou bastante eles. Qual é o nome do seu irmão? É Paulo Vinícius. É o Bocão. Deixa eu só falar. É o Bocão. Paulo Vinícius Bocão. O Palmeiras não tem mundial. Não, e é PVC, né? Paulo Vinícius Coan, né? É, tem o Ixi, Freitas Maria. também. PVC, Palmeiras não tem mundial. Elielton, para quem vai um abraço aí para Eu finalizar. quero mandar um abraço pro pessoal da minha empresa lá, Aspen Pharma. Pessoal de lá, todos
são flamenguistas. Só o presidente é vascaíno. Avise para eles seguirem a gente, seguir tanto no todos. Spotify como no Deezer, também no Apple Podcast. Procure a gente lá, marque, Coloca eles se pra inscreva ouvir a para gente. ouvir. Bota no trabalho lá para Josenildo, entender. Marcos Roberto, um abraço pra todos. E pra minha esposa, que ainda não é flamenguista, mas será. Mas te liberou para vir gravar o liberou, com podcast. certeza. Que coisa boa. Favato. Vamos dar mais um abraço pro Maurício. Jogou bola com a gente, tricolor. Sim, tricolor. Aquele lá ama o Flamengo. Vou falar pra ele fala ouvir. do Flamengo. Ele só fala do Flamengo. É muito Diz ele que é amor. pra me provocar. E Favato, além dos amigos que você encontrará em Salvador, vai mais pra quem um abraço de hoje? Um abraço vai para Hugo e Vidal aí, que não puderam estar presentes hoje, mas vão ser nossos convidados frequentes aí. Tá certo, obrigado, um abraço pro Vidal, abraço pra Hugo. Hoje não falaram do meu cabelo e não falaram da idade, tá vendo? É verdade, eles Já vão- temos um podcast diferente. Vamos escutar amanhã falando. Tivemos um deboche do Valdinho por causa da... Mas não tem precisa problema, nem tá de citar bom novamente. tamanho. Galera, valeu. Todo mundo convidado aí mais uma vez. Se você está ouvindo a gente no Folha Vitória, chegou até o final aí, não se esqueça, pode assinar tanto no Spotify quanto no Deezer e também no Apple Podcast e também nosso canal no YouTube, Quarteto Flanático. Galera, valeu, saudações rubro-negras, até a próxima e abraço, galera. Se Deus quiser, nosso próximo podcast estaremos com 3 títulos em 2020. Valeu, galera. Abraço. Flamengo. Quarteto Flanático, falando do Mengão.